Olá! Dando continuidade à disciplina de ecologia, vamos falar de alguns fatores, positivos ou negativos, que podem e que necessariamente devem alterar a densidade populacional em um determinado período de tempo, seja uma sazonalidade, uma periodicidade, mas de forma geral, sabemos que a densidade populacional é o número de indivíduos de uma mesma espécie que vive numa determinada área ou volume. E aí, se falamos de volume, falamos de ambientes aquáticos. Então, a densidade populacional ela pode alterar para mais ou para menos de acordo com o número dos indivíduos em idade reprodutiva, saudáveis, aptos para a reprodução. E também essa densidade populacional ela pode ser alterada se essa área ou se esse volume também sofrer algumas modificações ao longo do tempo, por exemplo, a ocupação do homem em ambientes naturais. Alguns fatores que classicamente determinam a densidade populacional é a taxa de natalidade, ou seja, a quantidade de organismos saudáveis que nascem, que sobrevivem na primeira infância e que também se tornam aptos à reprodução. Se alguma catástrofe altera as condições do ambiente, nós temos a taxa de imigração, ou seja, a saída desses organismos de um lado para o outro, e o lado que recebe receberá mais organismos, e ali nós teremos uma competição. A taxa de mortalidade, de forma normal ou natural, ou a taxa de mortalidade por uma doença que se espalha por uma população que esteja em equilíbrio ou que ainda não esteja adaptada a essa doença. Vamos entender uma característica. Todas as populações elas possuem o potencial de crescer. Isso a gente chama de potencial biótico. Mas a gente sabe que o meio ele é cruel, o ambiente ele é cruel e algumas características vão limitar o crescimento de uma população. Nesse caso, um exemplo simples. Um casal de pássaros chocando 6 ovos por ano e com mortalidade zero, ou seja, todos os filhotes, toda a prole, ela vai também se tornar viável reprodutivamente, produziria ao final de 15 anos cerca de 10 milhões de descendentes, porque nós estamos falando de uma taxa exponencial. Essa capacidade teórica de crescer apresentada pelas populações é chamada de potencial biótico. Porém, a gente sabe que esse potencial biótico ele é alterado pelos fatores do meio, como os fatores externos, internos da espécie e essa competição. Em condições naturais, o crescimento de uma população é limitado pela disponibilidade de recursos do meio. E o tamanho da população ele será determinado pelos efeitos combinados dos fatores ambientais, os abióticos, período de seca. Quanto mais eu cresço, o espaço reprodutivo, o espaço é menor, eu diminuo a capacidade reprodutiva porque eu vou ter mais competição. O clima, a disponibilidade de nutrientes, etc. Já os bióticos, eles vão ser representados pela predação, pela competição por espaço, o que acontece, como dito nas aulas anteriores, nas árvores amazônicas, que o dossel da floresta não é homogêneo, porque elas competem por um espaço para obter luz. Doenças também são fatores bióticos e também a alimentação. Muito obrigado.